Bem, eu tô aqui fazer um vídeo mostrando essa placa que eu comprei no AliExpress já faz uns 2 meses, que é basicamente uma placa de servidor da AMD, que é a Radeon Instinct MI50. Eu paguei um preço de uns R$ 870 nela, e aqui tem até a etiquetinha dela, que ela é uma placa meio que não é para jogo, é mesmo para fazer computação mais pesada. Então ela tem algumas vantagens em relação à placa doméstica. Uma delas é o ponto flutuante que ela faz em FP64 sem perder desempenho em relação às placas domésticas. A outra é a própria questão da construção dela. A construção dela é uma construção muito boa, muito robusta, porque como ela é uma placa para servidor, né? Então ela tem umas vantagens extras em relação à questão de durabilidade, já que ela vai trabalhar o tempo todo, 24/7, sem parar. E a segunda vantagem dela é em relação aos drivers, né? A parte de software. Que ela tem bastante coisa de acesso a software, de memória, não memória compartilhada, mas acesso atômico. E algumas outras coisinhas. Então, como ela paga para servidor, ela é um pouquinho diferente. Uma das diferenças dela são as saídas de vídeo. Você vê que ela não tem saída de vídeo aqui atrás. Ela tem uma saída mini DisplayPort, mas não sai vídeo nela. Eu estava vendo documentação que é só para debug mesmo. Eu li em alguns fóruns que dá para fazer sair vídeo, mas tem que fazer uma alteração de BIOS, botar um BIOS de outra placa. E aqui a gente pode ver a questão da dissipação, que ela não tem nenhuma dissipação ativa, nenhuma ventoinha, nem nada. Porque a ideia é estar tendo servidor, e o servidor jogar o ar através dela, sistema de ar-condicionado e tudo mais. Tanto que a gente pode abrir ela aqui para ver como que está dentro. Você vê que ela não tem nenhuma dissipação, só umas grelhas aqui que favorecem o fluxo de ar que passa por essas aretas aqui. Passa de um lado e entra lá atrás. Então, eu fiz uma adaptação que está resolvendo temporariamente a questão do aquecimento. Não é tão grande coisa, mas eu tenho que fazer um ajuste do DTP dela para não esquentar. E aqui estão as entradas de energia, né? Que são típicas de placa de vídeo, diferente de placa de servidor que utiliza conexões de CPU, 8 pinos. Deixa eu botar aqui a capinha dela. Bem, enfim. Essa placa aqui, ela não é exatamente para jogar, mas como eu trabalho com programação para GPU, eu meio que preciso pegar umas amostras meio estranhas para fazer alguns testes, algumas variações, e até mesmo para melhoramento pessoal em termos de técnica de programação. Então isso aqui para mim é meio que um trabalho, não é exatamente para uso pessoal, né? Então, por exemplo, eu não recomendo essa placa para inteligência artificial, para alguém que vai montar um servidorzinho. Talvez para minerar, mas não tá valendo a pena hoje em dia, né? Outra coisa é que eu paguei razoavelmente barato nela, eu paguei uns R$ 870 nela e hoje ela já aumentou de preço, tá em 1.100, 1.200. Por esse valor eu não recomendo, é uma placa muito cara. Se for pegar uma placa nessa faixa de preço, é melhor pegar uma P100 ou uma P40, que são placas da Nvidia e são tão obsoletas quanto essa, porém elas têm o suporte da CUDA, né, que é muito mais interessante para quem está trabalhando com inteligência artificial. Enfim, eu vou mostrar aqui umas coisinhas para ver o desempenho dela comparado com outras placas, alguns casos de uso, só para a gente ter uma noção do que dá para fazer com essa coisinha. Bem, então aqui eu vou fazer um teste prático para mostrar o desempenho da MI50 comparado com a placa de vídeo que eu tenho no meu desktop pessoal. Então na máquina local eu tenho uma RTX 3070 de 8 GB, enquanto que no servidor que eu tenho aqui eu vou ter uma Vega 7, mas na verdade é uma MI50. É que as duas são basicamente parecidas, né? É o mesmo chipset. Então, uma das primeiras coisas que eu tenho que fazer, eu tenho que dar uma capada no desempenho da MI50. Porque por algum motivo, se ela fica muito tempo funcionando, ela acaba desarmando o computador. Isso que eu tenho uma fonte de 750 watts. Então, eu vou botar aqui 120 watts. O normal dela é 250. Enquanto que da NVIDIA eu não faço nada. Então eu vou começar o treinamento aqui da rede neural. Vamos lá, aqui. Que é um treino bem simples. Eu basicamente tenho uma rede em PyTorch com algumas convoluções e o objetivo dela é identificar se a pessoa está sorrindo ou não. Então
É rodado uma série de, de dados, né, de informações da rede neural, de convoluções é a palavra que eu estava procurando, e ele vai então me falar se aquela imagem corresponde a uma pessoa que está sorrindo ou não. Eu estou usando o dataset do Celeb A, que ele é razoavelmente grande e bom para isso. Então aqui eu tenho esse dataset, né, que são vários rostinhos de pessoas que estão sorrindo, e o outro negativo é que não estão sorrindo. Então aqui a gente vê o treinamento que está rodando a mais ou menos umas 30 interações por segundo. Isso que eu estou usando um batch size de 128 e o número de workers para fazer o processamento das imagens é de 8 processos paralelos. Esse aqui é um i3, é um i3 de 10ª geração, ele não é tão bonzinho não. Já no outro computador, que é o computador pessoal que está com RTX, vai ser os mesmos parâmetros, né? Batch size 128, também 8 workers. Nesse caso é um Ryzen 7, então ele tem mais capacidade. E que eu vou então rodar o treino, que é o mesmo treino, o mesmo arquivo, na Radeon. Então ele dá alguns warnings. Pronto, começou o treino. Então na NVIDIA, você vê que está rodando 5 interações por segundo, enquanto que na MI 50 está rodando 40 interações por segundo. É muito discrepante nesse tipo de tarefa, porque aqui o que é o gargalo é de fato o acesso à memória. Como a MI 50 ela tem uma banda de memória muito maior, se trata também de memórias HBM2, ela consegue fazer essa tarefa com o pé nas costas. Que é mais ou menos o porquê ela foi desenvolvida, né? É fazer esse tipo de treino, né? Enquanto que a RTX já tem uma quantidade maior de poder de processamento, poder bruto, né? E também tem os tensor cores que são otimizados para operações densas, mas que não é utilizado aqui. Aqui são operações de convolução mesmo. Embora as NVIDIAs tenham vantagem nesse tipo de operação, por motivos que eu não sabia dizer exatamente porquê, mas eu acho que tem a ver com hardware, com implementações de hardware, a placa da AMD ela não fica tão atrás. Embora a placa da AMD tenha um poder de processamento quase equivalente. Poder bruto que eu estou dizendo, teraflops. Então aqui a gente pode ver que não tem nem como questionar, né? Você tem uma placa que é profissional, enquanto que uma placa que é uma placa gamer, uma placa doméstica, podemos dizer assim, né? É que enquanto que a da NVIDIA ainda não fez nenhuma época, a da AMD já está na sua época 4, né? Embora a da AMD tenha disparado primeiro, então sejamos justos, né? Não é uma comparação tão igual. Mas a diferença de velocidade é muito grande. Isso lembrando que eu estou capando o desempenho dessa placa para 120 watts. Eu não estou deixando ela rodar 250. Tem uma perda? Sim, tem. Eu diria que é de uns 30%. É 20 a 30%. Não é tanto assim. Porque essa relação não é uma relação linear, potência e desempenho. Tem alguns pormenores. E outro problema também que essa placa da AMD ela esquenta muito, mas esquenta muito é uma falha minha porque eu não botei uma refrigeração adequada para ela, já que ela requer um gabinete de servidor com fluxo de ar constante, ela não tem uma ventoinha nela mesmo dedicada, então eu tenho uma gambiarra aqui que não é a melhor coisa do mundo. Mas ainda assim ela roda bem quando você coloca uma limitação de potência tão grande assim, né? Quase menos da metade, né, da potência máxima dela. Bem, então eu vou encerrar o teste aqui, eu vou fazer o teste em sequência para mostrar outras coisas. Bem, e aqui tem um outro exemplo do porquê que essas placas mais profissionais elas são tão interessantes no ramo de computação científica.
Nem tanto na parte de machine learning e essas coisas, mas muito na parte de fazer softwares de cálculo mesmo, fazer cálculo bruto. Aqui eu tenho um programinha que eu escrevi, é bem bestinha, é um programa de cálculo de emissão de rádio de galáxias. Então a emissão é mais ou menos isso aqui. Você tem, isso aqui é NGC 5033, que ela emite em rádio, aí você capta a emissão dela em rádio, em várias bandas, várias frequências, faz uma composição delas e aí você tem algumas informações a respeito do gás que está. Isso é basicamente hidrogênio, que é o gás das galáxias. Então a ideia desse programinha aqui é fazer essa simulação não sei um Ray Trace, mas ele vai meio que calculando o quanto que a radiação está passando pela galáxia e vai fazendo umas somatórias, umas acumulações. E aqui eu renderizo essa imagem no terminal. Então, tanto que eu uso até os códigos ASCII. Então eu vou dar o build aqui e vou rodar o programa. Então aqui a gente pode ver o programinha rodando, ele está fazendo as contas dele. Nesse caso, ele está rodando em CPU, uma única thread, é um programa em C, muito simples, não tem nada demais. Então aqui a gente consegue ver, inclusive, que aqui embaixo está gerando espectro como é esperado para esse tipo de galáxias, que são galáxias espirais. E o mapa delas também segue mais ou menos o que se espera. É uma densidade maior no centro, e aqui está o mapa de velocidade, que é esse mapa aqui de redshift, vermelho para o azul, também que ele segue o mesmo padrão. Então, o programinha ele faz um cálculo mais ou menos aproximado, aqui tem da imagem da galáxia em si, e a emissão também, que seria essa emissão aqui. Então ele meio que vai rotacionando a galáxia, assim, para a gente pegar vários ângulos e ver como que isso muda. É bem bestinha, eu não estou nem colocando a equação de transporte radiativo da galáxia, ou profundidade óptica, essas coisas que astrônomos gostam. Mas por que eu estou mostrando isso? Bem, primeiro porque esse programa não está rodando em GPU, está rodando em CPU puro. Então a gente pode ver aqui qual é o desempenho dele, eu vou interromper. E agora eu vou converter ele para rodar em GPU, usando a OpenMP. Embora você esteja perguntando agora por que diabos eu estou usando a OpenMP, se a OpenMP é para processamento paralelo de CPU, eu digo, a ROCm implementou a nova versão da OpenMP, que permite fazer o offload para a GPU, ou seja, executar o cálculo na GPU. Então, eu vou ter que vir aqui nesse loop, que é o loop principal, né? Que eu vou fazer um rastreio do X, que é as linhas, depois colunas, as linhas, colunas, e também na profundidade. Ele faz esse cálculo, depois se soma no array de saída para cada banda de frequência, para cada posição. Então eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Porque é uma linha meio extensa. Basicamente eu estou falando que eu quero agora rodar isso no target, que é a placa de vídeo. Quero distribuir, quero fazer um paralelo, quero colapsar os 3 loops. Eu vou transformar esses 3 loops aqui em um único loop contínuo. E eu quero fazer a leitura de volta da memória do array de 0 até o tamanho, altura, largura e a banda, que é esse carinha aqui. E esse carinha aqui eu vou ter que colocar uma pragma atômica de leitura, de escrita, para evitar conflitos de ter dois ou mais núcleos da GPU tentando escrever na mesma porção de memória. Então, basicamente isso. Coloquei 2 linhas no loop principal do programa e agora o programa está rodando, vai rodar em GPU. Então, eu vou vir aqui, vou dar o build e vou rodar o paralelo. Então, como podem ver, o programa está rodando muito mais rápido. Ele não está rodando mais rápido porque esse programa ele não tem tamanho suficiente para saturar o número de processadores vetoriais da placa de vídeo, ou seja, é um problema muito menor do que a capacidade máxima. Então tem muitos núcleos que estão de fato ociosos nessa placa para rodar esse problema específico. Mas só para demonstrar o quão simples é você pegar um problema que é CPU e converter para GPU usando a ROCm, a versão mais nova da ROCm que permite usar o OpenMP mais moderno. E é basicamente isso aqui, eu tenho que botar a flag do OpenMP,
falar com a minha arquitetura de offload, ou seja, com a minha arquitetura no qual eu vou designar que vai rodar o código de GPU, o target, né? E é isso. Ele já pode, nossa, já pode rodar. É porque eu tenho um loop aqui de quantas rotações vai colocar. Cadê o loopzinho? Aqui. Aqui. São 5.000 radianos de volta, né? E vai incrementando esse ângulo de rotação para cada frame, imprime o frame. Enfim. E é um programa assim, bestinha, né? Não tem nenhuma dependência matemática aqui, ó. Algoritmo, é tudo a standlib do próprio C. Eu não preciso colocar nem as coisas mais de álgebra linear. Só o OpenMP que preciso colocar aqui mesmo, mas isso nem é tão fora da casinha. Mas o que ajuda muito é justamente isso, é você ter versões de paralelização da OpenMP e de outras tecnologias também que são mais abertas, que você consegue fazer esses códigos mais antigos, mais legados, eles se tornarem códigos muito mais modernos, muito mais simples de serem rodados em grandes clusters. Então, eu entendo que essa placa tem um valor muito grande para quem usa esse tipo de aplicação. Não para quem vai fazer redes neurais, inteligência artificial, mas quem vai pegar e vai botar elas para ali processar dados brutos mesmo, computar, seja de astrofísica, como é o caso aqui, seja de meteorologia, de engenharia, enfim, tem várias situações que de fato você só precisa ter poder de processamento. Não precisa ter nada de tecnologia, de tensor core, de convolução e tudo mais. Então eu acredito assim que essas placas elas têm um valor, mas não é todo mundo que vai precisar disso. Às vezes uma placa um pouco mais simples você consegue já fazer bastante coisa. Não precisa ser necessariamente da NVIDIA, pode ser uma outra placa da AMD, pode ser uma placa da série da Vega também. Eu não recomendo o Vega porque está saindo de suporte pela ROCm, mas uma série 5000, série 6000 tem um custo-benefício muito bom, mas ela não está tão compatível assim. Então, esse é um caso que eu vejo que essas placas elas brilham. É pegar um código científico, engenharia, legado e você modernizar ele, tornar ele mais sofisticado, mais moderno. E a gente pode ver aqui que botou 2 linhas ali e o código já se tornou apto para rodar em GPU, roda bem mais rápido. E dá para fazer muito mais coisas, dá até para distribuir para múltiplas GPUs, múltiplos nodes, fazer um cluster mesmo, rodar essa coisa em cluster. Bem, aqui eu vou rodar o Stable Diffuse nessa placa. Eu estou aproveitando até o mesmo terminal, eu já inicializei o script, e aqui está falando qual é a URL que tem que entrar, mas eu já coloquei aqui a minha URL para fazer os cálculos, né? E o Tech Power Up ele tem meio que um benchmark, né? Um procedimento de você rodar para você comparar as placas. Que eu vou rodar aí para a gente ter uma ideia. Que tá falando que tem que botar o prompt positivo como esse aqui. Então vamos lá. Prompt positivo. Ou esse aqui como prompt negativo, ou seja, aquilo que eu não quero. 100 passos. Aqui 100 passos de refino. 100. O guidance como 15, que é o quanto que eu quero que ele obedeça o meu prompt, não saia dele. Aqui é algum Euler variante, né? Eu vou deixar o Euler A, que é o mais ok. Sem control net, sem nada. 1.5, é 1.5 que ele fala, o modelo? 512 por 512, acho que tá isso. 512 por 512. E aqui a gente pode ver até rodando no servidor de onde eu disparei, né? Então aqui a gente vê que ele está fazendo 3.9 interações por segundo. Tá, rodou isso aqui. Mas eu quero aumentar um pouquinho mais a potência. Deixa eu abrir um novo terminal aqui.
ROC M SMI 7 Power 200. É assim? Isso. Voltei agora para 200 watts. Na verdade, 250 tinha que colocar, né? Vamos deixar 200 para a gente ter uma noção melhor. Bem, aqui ele rodou com 3 interações por segundo, de acordo com o Tech Power Up. 3 interações por segundo é ali uma RX 580 XT. Então vamos deixar aqui com a potência máxima e vamos rodar de novo. Fez até uma imagenzinha aqui tipo Mad Max. Então vamos rodar aqui de novo com a potência máxima. Agora está rodando com 5 interações por segundo. 5 interações por segundo. Então deu uma melhorada considerável no boost, né? Pronto, foi 5 interações por segundo. A gente vê que 5 interações por segundo é mais rápida para fazer o Stable Diffusion do que a 5.900. Deixa eu aumentar aqui. Isso aqui. A 6.950 XT da AMD faz 4.3. A gente fez 5.25 interações por segundo. Porém, se você olhar essa tabela, ela tá perdendo por uma 3060 Ti. Na verdade, está perdendo uma 3060. Veja bem, essa placa para fazer Stable Diffusion, ela perde por uma RTX 3060. Ela ganha da top de linha da geração 6000 para fazer Stable Diffusion, o que é justificável porque é uma placa para aplicações profissionais, não é tanto assim para machine learning, mas ela tem que ser uma das melhores placas nessa parte, nesse ramo, devido à largura de banda, que a largura de banda dela é muito grande. Só que ainda assim, como ela não tem os tensor cores que são essenciais para fazer o transformer, que é a operação principal do Stable Diffusion, ela perde muito para uma RTX 3060. Ela nem encosta na 3070, que é a placa que eu tenho no outro computador, que faz, teoricamente, aqui pelo Tech Power Up, 8 interações por segundo. Então, assim, e eu tinha percebido isso na RX 6800 XT, que eu tinha ela até um pouco tempo atrás, acabei me desfazendo dela, porque realmente ela não satisfazia as minhas necessidades. Ela nem era tão boa assim em comparação à CUDA, e ela também fazia Stable Diffusion de forma muito porca. Se for fazer Stable Diffusion, eu tenho a 3070, ou então arrumo uma 3060 auxiliar, isso não é um problema. Mas vem, aqui a gente pode ver justamente que tem esse gap, né? Que embora seja uma placa para computação muito boa, para certas tarefas ela é ridiculamente ruim. Então, assim, o preço que eu paguei nela, que eu paguei pelo menos uns R$920, hoje já está mais caro. Eu não sei por que diabos eles colocaram um valor mais alto de R$1.200 nessa placa, já que a AMD anunciou, nesse meio tempo, entre eu ter comprado ela e ter aumentado o preço, de que não vai dar mais suporte a partir da próxima versão do ROC M. Vai dar suporte só de correção de bugs, não vai botar nenhuma feature nova. O que eu acho uma pena, porque essa placa ela tem 5 anos de vida, né? Enquanto que a NVIDIA dá suporte até 8 anos. E você tem clusters, você tem computadores em universidades, institutos de pesquisa, montados com esse tipo de placa, com a MI50 e a MI60. A MI60 nem se fala, a MI60 é uma placa muito superior, porque ela tem uma quantidade de memória absurda. Mas enfim, tô devagando aqui um pouco, mas eu tô um pouquinho revoltado com isso, que não vai ter mais suporte. Senão eu tinha comprado mais umas 3, só para fazer um cluster aqui e rodar minhas coisas. Mas o fato é que mesmo rodando Stable Diffusion, ela é uma placa boa. Não é muito boa, é boa. Talvez outras opções, como a NVIDIA P100, que também tem memória HBM2, tem 16 GB, mas é Pascal. O Pascal ainda não tem os tensor cores, então talvez vai performar um pouco melhor por ser CUDA, talvez nem tanto. Eu não sei, eu tenho que pegar uma na mão para testar e fazer uns benchmarks com relação a isso. Mas eu não acredito que vai ser tão melhor do que a M50. E as outras placas das RTX já são muito melhores em sistema de fios, também por causa disso, por causa dos tensor cores. E os tensor cores eles são uma multiplicação de matriz densa. Enfim, não vou entrar em detalhes aqui, mas dá uma pesquisada,
que dá para entender isso. Porque os transforms são tão bons na série RTX e qualquer outra coisa, eles são... O cálculo é muito ruim. A performance das outras placas é muito ruins. Em especial as da AMD. Mas fica aqui. Eu tinha falado que reduzir o power limit dá uma capada. Dá uma capada, mas nessa tarefa ela é muito mais de processamento, não é nem tanto de bando de memória. É mais ou menos, né? Tem bastante bando de memória, mas é uma tarefa muito mais de poder de processamento. Tanto que a 3060 que consegue desempenhar muito melhor. Porque tem os tensor cores aceleram um monte de coisa, enfim. Bem, é isso. Vou deixar minhas opiniões a respeito do que eu acho dessa placa. Então, assim, conclusão. Para que é exatamente essa placa? Eu não consigo imaginar um público-alvo muito grande para essa placa. Talvez para quem esteja querendo montar um servidorzinho para fazer computação local e não esteja focado necessariamente em inteligência artificial, em transformers, diffusers, essas coisas. Mas para quem está querendo fazer cálculo bruto. Ela e a M25 são placas que têm bom custo-benefício quando se trata dessas tarefas. Mas, infelizmente, como o preço dela subiu, tá R$1.100, R$1.200 hoje no AliExpress, eu não consigo recomendar essa placa. Simplesmente não dá. Não que seja um valor alto, mas é porque você, nessa faixa de preço, tem coisa melhor. Tem as placas da NVIDIA, como a P40 e a P100, que tem um desempenho ali parecido e tem as vantagens de usar o framework da CUDA, né, da NVIDIA, ou até mesmo pular para uma RTX, como a 3060. Que aí você já tem a vantagem do Tensor Cores para essas atividades de inteligência artificial. Talvez, quando ela voltar para o preço dela de R$800, talvez baixar um pouquinho mais, 750, seja uma placa bem mais interessante. Eu digo isso porque como a NVIDIA está dropando o suporte para ela, não está mais dando suporte, diz que vai dar até o final do ano que vem, mas honestamente eu acho que não, porque já não vai dar mais suporte para o Windows, né? Quando o ROCm chegar para o Windows. Então são placas que vão perder valor muito rápido. Não compensa ter elas no portfólio de alguma máquina local. Mas enfim, tirando isso, elas são placas muito boas para cálculo. Realmente muito boas. Mas carecem do fato de que usam o framework do ROCm, que não é exatamente a melhor coisa do mundo. Melhorou muito o último ano para cá, isso sem dúvida. Mas ainda não está tão bom quanto a da CUDA. Então esse acaba sendo um pequeno problema. Que talvez quando o framework estiver bom, realmente bom mesmo, essas placas não vão ter mais suporte. Então meio que não compensa nesse momento. Então assim, essa é a minha opinião geral a respeito dessa placa. Eu vou voltar ela pro gabinete, porque eu tenho mais algumas coisas para fazer com ela. Eu tenho que testar alguns modelos de Large Language Models, tipo o ChatGPT. Dá para rodar nessas placas usando o XLlama e outras coisinhas também. Talvez vou terminar de testar aquela rede neural lá do Smile e alguma outra lá de borda, de objetos. Faz parte de um outro projeto. Mas assim, se alguém tiver alguma dúvida a respeito dessa placa, testar alguma coisa aqui, fica à vontade para perguntar nos comentários, porque eu vou ficar com ela por um bom tempo. Eu não pretendo me desfazer dela tão cedo. Mesmo porque eu não tenho para quem me desfazer essa placa, né? Ela é muito mais útil aqui, sendo uma placa de testes para algumas coisas do ROCm que rodam bem nela, do que de fato usar e depois passar para frente, como eu costumo fazer com outras placas. Fazer um testezinho rápido e depois passar para frente. Bem, é isso. Talvez no futuro eu pegue uma P40, uma P100 para fazer também alguns testes, comparar desempenho, mas não é a minha prioridade agora. Bem, e é isso. Até mais.